Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aqui à nossa mesa intitulada Dramaturgia e suas interfaces. Eu sou o João Sanches, professor da Escola de Teatro e do Programa de Pós-Graduação da UFBA. Vou falar aqui sobre os desvios da peça-conferência Como se tornar estúpido em 60 minutos. Não é o tempo da minha fala, é o nome do espetáculo ao qual eu vou me referir. E teremos aqui a participação ainda da professora Cássia Lopes e do professor Paulo Henrique, que agora vão se apresentar e falar o título de suas falas. Por favor, professores. Bom, eu não sei o momento que vai ser exibida essa fala, então uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E eu espero que esse encontro traga alegria para todos nós e um mínimo de alegria no meio disso tudo e para quem vai nos assistir. A minha fala se intitula A Dramaturgia de Fragmentos e de Vestígios, uma leitura de Os Arqueólogos, que é uma peça do Vinícius Calderoni. Bem, para começar a minha construção de pensamento, eu parti do sentido etimológico mesmo da palavra teatro. O sentido mesmo de teatron, que é o espaço, o lugar onde se possibilita ver o objeto e ver o mundo. E relacionei a dois outros termos, teoria e teorema, né, que se casam aí pelo sema da visibilidade. Então, teatro é o espaço, o lugar de onde se possibilita ver. A teoria, a princípio, presumiria o olhar contemplativo, portanto, o exercício da observação, da prática reflexiva, a que rumina a cena vista. E, por fim, o teorema une os dois. É a proposição decorrente do encontro da atuação meditativa, reflexiva, e do lugar de onde se olha, que é o tron, né? Assim, não é de estranhar que o teatro seja um modo especial de investigar a noção de espaço, tanto do seu ponto de vista social e político, quanto no seu sentido filosófico. Desse modo, entendemos o motivo que levou o pensador contemporâneo José Gil, em seu livro Os Poderes da Pintura, a recorrer ao teatro e seu duplo de Antonin Artaud para ampliar suas investigações no modo de ler a dimensão espacial em alguns trabalhos pictográficos contemporâneos, numa crítica evidente a uma arte representacional, portanto, mimética. Segundo o autor moçambicano, Artaud traz a ideia da modelagem do espaço como pode ser entendido pelo volume de ar que se constrói entre a tela e o corpo do espectador. E eu cito um fragmento do José Gil. Para alguém como Artaud, que rejeita a tirania ou mesmo a supremacia da fala e do texto escrito no teatro, o pré-verbal exprime-se numa poderosa linguagem cênica em que os movimentos do corpo desenham hieróglifos a 3 dimensões. Não se trata de representar, Artaud recusa violentamente a representação, mas de ocupar inteiramente o espaço da cena com sons, gritos, gestos que moldam o ar, porque são coisas reais como ação real. Exatamente neste ponto, cria-se abertura para pensar a dimensão espacial da peça Os Arqueólogos, do dramaturgo paulista Vinícius Calderoni, ensinada em 2016, quando ela foi encenada, em São Paulo, e escolhida para a minha fala aqui. Mas como mapear um texto que traz para a cena fragmentos de gestos, de falas, de detalhes corporais vistos como se estivessem sendo filmados ou fotografados por uma câmera? Esses gestos, modo e espaço cênico colocam a dimensão de uma linguagem física, em que tudo parece exceder a palavra e ganhar a estatura de uma imagem, movimento, ou uma tentativa de traduzir dramaturgicamente um teatro do espaço em devir, que nasce na medida em que surge um gesto, um personagem e seus sonhos, com seus devaneios e seus desafios. Assim, na peça, né, Os Arqueólogos defrontam-se com a geometria da cidade a exigir o máximo de concentração na zona dos semáforos, pois qualquer movimento em falso poderá ocorrer uma colisão com consequentes vítimas, ou mesmo um atropelamento, e eu cito um fragmentozinho da peça. Toda a concentração é pouca. Luz amarela, luz vermelha, os carros param e luz verde. Está aberto o sinal de pedestres.
Nos seus jogos de cores e luzes, o semáforo também traz a pintura da cidade e a trama de intensidades que envolve o movimento dos corpos, as sensações diante da ânsia e do silêncio dos carros parados pela força das determinações da lógica urbana. Nesse aspecto, o drama de Calderoni acaba por visibilizar a geometria do corpo, ou melhor, a maneira como se modela o espaço a partir da perspectiva do gesto, a construir a densidade espacial cênica na visualização das avenidas e esquinas da cidade. E eu cito um outro fragmentozinho da peça. Vemos aí o adolescente com espinhas no rosto e mochila nas costas tomando a dianteira, seguido de perto pelo executivo de paletó e gravata falando ao celular. Assim, todos aguardam na faixa de pedestres, na matemática dos sinais, com seus signos de cores, uma pictografia que permite a escuta da ansiedade e a figuração do movimento. Enfim, há toda uma linguagem corporal, coletiva e ao mesmo tempo individual, que ganha destaque na composição cênica, na construção da dramaturgia. A dinâmica dos corpos conquista volume na perspectiva como se dimensiona cada atitude, construindo uma espécie de devir espaço cênico ou devir de movimentos. Há quem se engane quando almeja uma teoria do drama que se alicerce numa concepção do teatro universalista, portanto, unívoca. Há ainda os desejosos de uma anatomia do dramático indiferente à mudança do tempo, das sociedades e dos espaços. A forma dramática, entretanto, não poderá estar alheia às alterações tanto em nível de percepção quanto em nível de sua expansão nos. Ok, nós tivemos uma pequena interrupção por conta do sinal, mas a professora vai retomar de um momento um pouco anterior à queda do sinal. Podemos seguir, professora. Há os desejosos de uma anatomia do dramático indiferente à mudança do tempo, da sociedade e dos espaços. A forma dramática, entretanto, não poderá estar alheia às alterações tanto em nível de percepção quanto em nível de sua expansão nos palcos da vida e de diferentes suportes artísticos. A questão posta cairá, portanto, no modo como a arte dramatúrgica contemporânea experimenta o seu campo de atuação no meio de turbilhão incessante de demandas sociais, de informações e afetos que atravessam as existências humanas e as linguagens artísticas. Ocorre a modelagem do espaço por meio dos mínimos gestos e uma multiplicidade existencial. Assim vemos na peça a seguinte cena, e eu cito: repare como o vento da passagem dos carros faz o cabelo da moça se deslocar. Com a construção dramatúrgica que retoma a potência da câmera para capturar imagens e movimentos, vão surgindo personagens em breves quadros dialógicos com dinâmicas e gestos por meio dos quais o autor constrói um teatro polifônico descentrado. E eu cito novamente uma partezinha da peça de Calderoni. É curioso observar que entre os presentes não há um grito de guerra, um coro articulado, e sim frases desencontradas como: a gente se fala, você tem horas? Olha o amendoim. Nessa paisagem marcada pelo fragmento, emerge o conflito entre Maria Paula e Eduardo como um jogo de palavras reveladoras da incomunicabilidade entre os dois, os desajustes e os desencontros amorosos do casal. Depois aparecem outros dois personagens, um pai e um filho, que está aprendendo a fotografar, a usar uma câmera, a capturar a imagem de uma fonte com chafariz. E disso nasce toda uma reflexão sobre a teoria da arte e da fotografia. E eu cito a parte de Calderoni, da peça. A foto pode ter parecido legal, mas de repente pode ter cruzado um pássaro bem na frente da lente no momento em que foi apertar o botão. E então, se a arte de fotografar, tal como dita pelo pai ao filho, não impede a força de atuação do acaso, e daí pode aparecer um voo de pássaro no meio da paisagem, também, no meio da imagem, também o texto dramatúrgico deverá estar aberto ao acontecimento, ao imprevisto dos pássaros, e uma palavra que corta a paisagem e muda a cena. No diálogo entre os dois personagens, nota-se a interpenetração entre duas linguagens artísticas, a fotografia e o dramático, o drama, o teatro. Se a arte teatral caracteriza pela marca do efêmero e a fotografia move-se pela força do espectro guardado em cada imagem, o que pode um teatro que visibiliza movimentos e imagens como se fosse uma máquina de fotografar ou de instaurar movimento?
Se a imobilidade pode resultar de um excesso de dor e de memória que paralisa músculos e faces, cabe ao teatro produzir um movimento que faça os corpos falarem. Movidos por dores, por medos, por desamparo ou por tantos outros afetos, os músculos podem ser colocados em circulação na cena teatral. E o pensamento passa a ser algo que se faz com o movimento, a partir dele, como se respirasse o oxigênio vindo de cada palavra, numa quebra com uma prática intelectualizada que silencia os músculos do corpo. Assim, para elaborar um devido pensamento, não é necessário suspender a movimentação corporal. No ponto de cruzamento entre a teoria e o teatro, interessa ver como a peça dos arqueólogos permite uma revisão de valores interpretativos dos termos destacados, portanto, teoria e teatro. Nesse caso, nota-se uma teoria da arte de fotografar construída com o dramático. Em um recorte do texto já citado, o personagem do pai explica para o filho de 10 anos, eu cito a fala do pai, que toda vez que você bate uma fotografia, você para um pedacinho do tempo. Então, enquanto eu estou aqui conversando com você, com a minha cara normal, tem uma parte de mim que vai ficar para sempre fazendo uma careta. O menino então indaga, cita o menino, é tipo a máquina do tempo? Bem, esse trecho da peça possibilita ver o cruzamento das linguagens artísticas, suas tensões, mais especificamente uma arte que traz o espectro do vivido, como se algo do passado só pudesse ser plasmado, configurado e instaurado pelo gesto de fotografar. Ao mesmo tempo, o teatro seria o espaço não só de capturar o movimento, mas de produzi-lo e, com isso, também construir um fluxo do pensar. Nesse caso, a teoria deixaria de ser apenas o exercício contemplativo tal como se configura no seu primeiro sentido etimológico, pautada na praxis reflexiva, para seguir outro curso avaliativo ao se colocar numa relação com o devido espaço e movimento. A propósito desse enfoque, nesse caminho de leitura, nosso caminho de leitura pode ser ampliado pelas contribuições de Friedrich Nietzsche, que nos possibilita entender a teoria numa outra perspectiva, fora de uma arte puramente contemplativa, assente no cruzamento entre o pensar e o movimento, portanto, a teoria e o teatro, entre a dinâmica do refletir e o espaço na inserção do corpo. Na Gaia Ciência, no aforismo 6 do livro 1, encontra-se a crítica ao modo de conceituar o ato de pensar na celebração da imobilidade. Eu vou citar uma parte do aforismo. A reflexão perdeu toda a sua dignidade da forma, tornaram-se ridículos a cerimônia e os gestos solenes da reflexão, e um homem sábio do velho estilo já não seria tolerado. Pensamos muito rapidamente, andando a caminho, em meio aos negócios de toda espécie, mesmo quando pensamos no que há de mais sério, necessitamos de pouca preparação e mesmo de pouca tranquilidade. É como se levássemos na cabeça uma máquina incessante que, nas condições mais desfavoráveis, ainda trabalha. Antigamente se notava, quando alguém queria pensar, quando queria tornar-se mais sábio e se preparava para um pensamento, ele fazia um semblante como quem iria rezar e interrompia o passo. Esse é o texto de Nietzsche. Nessa passagem de Nietzsche, encontra-se a vontade de valorizar outro tipo de pensador, não mais fixado em seu gabinete com sua ritualística e a aura de grande sábio, mas, ao contrário, um tipo de pensador andarilho, viajante de ruas, aberto ao acaso, que faz do gesto de refletir a produção de um pensamento inseparável do corpo em trânsito por avenidas, casas, ruas, com seus ruídos e narrativas. Assim, nesse cenário, emerge a teoria, também casada à dinâmica do corpo transeunte, em vias de acesso às palavras, às imagens, às ideias percebidas, instauradas com os gestos. Se aqui já se evidencia a reversão do eidos platônico, cuja existência jamais poderia nascer da instância corporal e da valorização da matéria sensível, já que a ideia para Platão permanece inalterável, constante e imutável, é possível pensar contemporaneamente numa teoria como campo de ideias mutantes, eternamente cambiantes, em processo de constante vir a ser, no acordo e no acorde da prática teatral, no que esta tem de mais vivo, o deslocar-se incansável pelos palcos da vida e da sociedade.
no caminhar dos atores, no mover-se das mãos de seus intérpretes. Dessa forma, ocorre a dança peregrina no teatro, mesmo quando na algaravia do corpo nada se diz, tudo cala. O que a dramaturgia contemporânea traz nos meandros do texto, os arqueólogos, é o declínio de hábitos interpretativos baseados em antinomias que separam a teoria da prática, o corpo do pensamento. Se a imobilidade da imagem na fotografia não é a ausência de movimento, mas a sua fixação, cabe ao teatro fazer da palavra um modo de pensar, fazer da palavra também um corpo em movimento, com sua forma particular de moldar o espaço da cena. Desse modo, no engenho teatral, as palavras pensam, sentem e produzem afecções. A fala adquire sua força instauradora, palavra, gesto, imagem também em movimento. Nesse contexto, na composição de sua dramaturgia, Calderoni usa o recurso do rádio, com a fala dos noticiadores, um caleidoscópio de vozes e cenas curtas. No meio de uma poética do fragmento, surge então o repórter Pablo Olaria, que apresenta tantas outras personagens para a cena com seus diferentes espaços. Assim surge mais um dia de Laura Dell'Acqua, uma especialista voltada para a atividade inusitada da leitura do corpo. Ela conta o tempo, cada segundo, que uma pessoa leva para se desfazer de um sorriso dado. Eu cito um fragmento do texto. Um esporte que pratica desde a infância quando se deu conta de que toda vez que duas pessoas se despedem, o sorriso dura um determinado tempo no rosto, como um resíduo muscular involuntário. Nesse âmbito textual, ocorre a leitura do gesto que a própria dramaturgia executa como forma de capturar o outro em suas hesitações, em suas nuances sociais, em seus desenhos cotidianos, como se cada um deles fizesse acontecer um modo diferente de existência. Nasce a possibilidade de pensar um corpo pelos gestos que produz outra cartografia ontológica, conceber as pessoas pela duração de seus sorrisos, um arabesco gestual que também constitui um espaço, um modo de modelar o ar. Nesse aspecto, configura-se outra maneira de pensar o devido espaço dramatúrgico, não apenas pela fala. Alô? Alô, estamos ouvindo, professora. Foi um recadinho do Zoom aqui sobre a extensão da reunião, mas podemos não seguir. Apenas pela fala instauradora, a marca dialógica, mas um teatro da movimentação dos corpos em ruas e cidades, em quartos, como um gesto que instaure um modo diferente de existência. Nesse contexto interpretativo, é preciso delinear melhor o modo como se entende o verbo instaurar no campo da atuação dramatúrgica. Assim, a primeira ponderação é assinalar que este verbo não significa fundamentar, nem representar ou legitimar uma realidade, dar-lhe consistência material. A instauração diz respeito ao próprio gesto. O fundamento cria algo que ele vai reconhecer. Avalia-se o gesto que preexiste ao ato que ele apresenta. Diferentemente, a instauração é inseparável do campo da imanência, pois o gesto é imanente àquilo que instaura. Ele não é preexistente, não é mimético. E aí eu me baseio nas contribuições do Davi Lapujade no livro Existências Mínimas. Nesse arco de reflexão, o texto de Vinícius Calderoni possibilita entender que a voz do repórter, com seu jogo de sons e palavras, que cria os personagens e o conflito. Também a cena do menino fotografando praças constitui a imagem que não existiria sem o gesto, sem o olhar daquele aprendiz de fotógrafo. Assim, a peça Os Arqueólogos problematiza e constrói uma teoria em teatro do gesto. E cabe a pergunta: não sendo já uma representação que reenviaria um objeto exterior, mas uma coisa que só reenvia ela mesma, de onde tira suas formas e sua própria existência? Essa é a indagação que nos faz José Gil para o entendimento do plano da imanência, na perspectiva do teatro de Artaud. Na avaliação do campo teatral, essa pergunta faz sentido se ela for considerada para além do palco representacional, se está liberta da prática mimética na forma de conceber o objeto artístico. Na construção dramatúrgica, o próprio movimento gestual cria o espaço, é imanente com sua perspectiva singular.
O espaço que o teatro engendra é, ao mesmo tempo, o espaço de sua própria gênese. Isso significa dizer que não há um antes já posto, acabado, mas um devir espaço cênico que só nasce com a montagem teatral. Nesse aspecto, ainda há que se acentuar a presença do público, e, nesse sentido, a cena sai de si e transforma o espaço exterior no qual se situa o espectador, pedindo dele também um devir movimento, um devir espaço do teatro. Assim, estou terminando. Com o texto de Calderoni, nota-se uma dramaturgia feita de sorrisos, de ruídos, de bocejos, de vozes entrecortadas, como um mosaico de cenas e de falas que compõe o ar e, consequentemente, o espaço. Retomaria, em certo sentido, a ideia de forma dramática descrita por Jean-Pierre Sarrazac sobre a conferência de Gertrude Stein, quando ela relaciona uma peça teatral a uma paisagem. Segundo o autor, e eu cito, a característica da paisagem, diz ela, é estar aí. Essa proposição presume o declínio da ação, né, como célula máter do drama e, consequentemente, a perda do trajeto causalista e linear na construção da curva dramática. Então, em Os Arqueólogos, a dramaturgia constitui-se um mundo animado por fendas abertas pelo olhar e pelos campos dos sentidos, como se houvesse uma atmosfera onírica, onde várias composições de personagens dialogam ao mesmo tempo e se interpenetram numa lógica que excede a causalidade e rompe com a ideia aristotélica do belo animal dramático, quando a imagem de organicidade obedece a um paradigma de uma ação unitária, uma ordem causalista estipulada pelos termos princípio, meio, fim. Na peça de Calderoni, não se nota essa totalidade orgânica com a nostalgia da completude. Ao contrário, situa-se na prática dos rastros e vestígios de vidas humanas. É isso. Muito obrigada, viu, Paulo? Gente, que eu estou assim encantado, professora. Que uma fala brilhante. Maravilhoso. Quero ter acesso a esse texto, porque a gente vai usar em sala de aula, articular artigos com ele. Eu fiquei realmente encantado, viu, professora, com a sua fala. Imagina. Mas fiquei muito feliz. Vamos dar prosseguimento agora com o professor Paulo Henrique. Olá a todas e todos. Eu sou o professor Paulo Henrique Alcântara, professor da graduação da Escola de Teatro da UFBA e também da pós-graduação. Pertenço ao grupo de pesquisa Dramatis. E aqui para essa nossa mesa, no Congresso da UFBA 2020, eu trago uma fala a qual eu intitulo Édipo Rei no Cinema, a tela trágica de Pier Paolo Pasolini. Bem, no ano de 1967, o grande cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, que teve também ao lado de um elenco notável de cineastas italianos do século XX, a destacar Federico Fellini, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Ettore Scola. Pasolini faz parte dessa geração maravilhosa do cinema italiano do século XX. Pasolini, ele que já havia, que na sua trajetória, melhor dizendo, foi responsável por obras fílmicas destacadas, como Decamerão, ela também baseada numa obra literária de Boccaccio, também autor de Teorema, outro importante filme da sua lavra. Pasolini, num determinado momento da sua trajetória, ele resolve levar grandes clássicos da tragédia grega para o cinema. É assim que ele adapta Medeia, de Eurípides, para a tela grande, tendo como protagonista da personagem título a grande cantora lírica Maria Callas. E no ano de 1967, como eu havia iniciado essa minha fala, ele transporta para o cinema essa que é considerada por muitos, né,
a melhor tragédia já escrita, a tragédia modelo, que é o Édipo Rei de Sófocles, assim considerado inicialmente por Aristóteles na sua Poética, que toma Édipo Rei como uma tragédia modelo. Bem, Pasolini adapta o Édipo Rei e com algumas variantes. Como eu vou dizer mais adiante, Pasolini, e assim eu entendo a sua adaptação, ele traz Sófocles para melhor levá-lo ao cinema. Mas antes da minha incursão especificamente no filme, eu quero aqui falar brevemente, não terei o tempo para isso, mas convido todos aqueles e aquelas que não leram ainda para que possam ler o Édipo Rei de Sófocles. Vou aqui fazer um breve apanhado. Essa tragédia milenar tem como protagonista o rei de Tebas, o rei Édipo, casado com Jocasta. E o rei Édipo precisa administrar uma peste que assola Tebas. Então, infelizmente, nesse ano de 2020, esse ano caótico, esse ano misterioso, estranho, complexo, em que uma pandemia nos assola, eu trago aqui uma peça que tem como pano de fundo também uma peste, uma pandemia. E Édipo recebe a notícia, né, após ter consultado o oráculo de Apolo, de que a solução para o extermínio dessa peste está na descoberta de quem foi o assassino de Laio, que o antecedeu. Então, quisera nós que nós ouvíssemos o oráculo, que nos dissesse uma maneira de cessar essa pandemia, não é? Que tanto nos angustia. Mas essa solução foi dada ao rei Édipo, que toma para si a missão de elucidar esse assassinato, dizendo que o responsável seria punido sem dó nem piedade. E aí Édipo inicia uma cruzada em direção à descoberta, em direção a trazer pistas que elucidem esse assassinato. Então, o Édipo Rei, do Sófocles, ele, em grande parte das suas falas, ele traz perguntas, ele é o inquisidor, ele é aquele que investiga. Eu gosto da definição de que seria Édipo Rei a primeira trama policial que se tem notícia, né? E, de maneira original, o detetive acaba descobrindo, ao fim e ao cabo, ser ele o assassino do rei Laio. Então, eu fiz essa breve sinopse aqui para dizer que, ao final dessas investigações, uma série de episódios envolvendo a origem, os antecedentes, o passado de Édipo, vai vindo à tona. Então, em última análise, é uma peça que pode ser lida sobre um herói trágico que vai ao encontro da sua essência, da sua ancestralidade, que rastreia a sua história, uma história feita de sangue, uma história feita de desencontros, uma história feita de muitas peripécias, de muitos plot points, e aí eu já utilizo o sinônimo de virada que a linguagem cinematográfica gosta de adotar. Então, me parece que para Pasolini foi essa uma obra, um apelo inevitável de levar isso ao cinema. Bem, então, em 1967, aí já incursionando um pouco pelo filme, qual é a opção do Pasolini? Ele faz ele opta por uma mise-en-scène muito teatral, eu diria operística, grandiosa. Ele coloca um Édipo interpretado pelo ator Franco Sitti. Esse Édipo é um ator, é um personagem interpretado de maneira visceral, de maneira inquieta, de maneira um tanto selvagem, como eu gosto de analisar a obra de Pasolini, que é uma obra incômoda, é uma obra buliçosa, é uma obra nada comportada, é uma obra que traz incômodo. E o Édipo de Pasolini também é assim.
há uma série de elementos próximos à peça e há uma série de elementos que distanciam. Mas antes de falar dessa questão dessa dupla face que se opera na adaptação de Pasolini entre aproximação e distanciamento, eu quero trazer aqui o grande estudioso de cinema, Ismail Xavier, que ele faz uma observação interessante quando pensamos em adaptação. Ele diz que o processo de adaptação, nas mãos do roteirista e do cineasta, há que se pensar uma diferença entre fábula e narrativa. Porque o cineasta e o roteirista, eles recorrem à mesma fábula, né? No caso, a fábula sofocliana está lá, mas a narrativa de Pasolini sofre uma mudança. Ou seja, Pasolini opera com uma mudança grande, com um deslocamento grande. O filme de Pasolini começa de maneira linear e cronológica, com Édipo criança, cresce, enfrenta uma série de peripécias, uma série de encontros nefastos pelo caminho, até que esse menino chega a Tebas e se torna rei e se casa com Jocasta. Então, toda essa trajetória do início da criança até o fim, Édipo vai, na peça, é importante que diga, ele vai remontando esse quebra-cabeça. E Pasolini opta por essa alteração. Então, nós assistimos a tudo aquilo que o Édipo vai descobrindo do início ao fim do espetáculo, porque na peça de Sófocles, Édipo ele faz um movimento do presente para o passado. Pasolini opta por contar a história a partir do nascimento de uma criança que é expulsa do reino de Tebas, porque Creonte havia recebido uma mensagem também do oráculo de que aquela criança, ao crescer, o mataria e se casaria com a sua esposa e com a mãe, Jocasta. Então, temendo isso, Laio exila a criança, pede que a criança seja assassinada. Mas essa criança é salva, essa criança é adotada, e num determinado momento, já jovem, essa criança encontra com Laio no caminho, sem saber, claro, que ele era o pai. Ele mata Laio, depois ele vai para Tebas, ele decifra o enigma da esfinge, porque aqueles que não decifravam eram mortos. Então, Édipo decifra o enigma, ele salva Tebas da sina dessa esfinge, como recompensa, ele se casa com Jocasta, que era sua mãe, sem ele saber. Ele havia cometido o patricídio e incorre no incesto, inocentemente, se torna o rei de Tebas. Então, Pasolini faz essa mudança. Outra coisa importante a ser considerada, que eu quero trazer aqui, é que Pasolini ele faz uma opção por conter toda aquela torrente maravilhosa de diálogos de Sófocles, diálogos com uma presença muito forte de reflexões sobre a questão da humanidade, dos caminhos e descaminhos da humanidade, sobre a razão da existência, a relação entre indivíduo e sociedade, a responsabilidade que um governante tem com o seu povo e as consequências que fazem isso. Pasolini opta por uma contenção dessa linguagem. Isso é importante da gente perceber. Ele opta pelo essencial do que Sófocles diz. Outra coisa muito interessante, o final do filme é uma contribuição, é uma licença poética pasoliniana. Ao final, Édipo, ao se descobrir o assassino, ele fere os olhos, ele se cega e ele cumpre com o que havia prometido. O assassino iria ser punido. Mas o que é que Pasolini faz de maneira muito bonita? Ele coloca Édipo errante. É uma imagem belíssima. Édipo errante, solitário, cego, pela Itália dos anos 60, em meio a carros, em meio ao trânsito. E ali Pasolini parece nos dizer da atualidade da peça clássica, que é clássica por isso mesmo, porque é atual. Então, nós vemos o Édipo ali errante, esse Édipo padecendo dessa sua sina,
desse personagem que o tempo todo tenta fugir do destino e acaba indo ao encontro do destino. Ou seja, a peste que se abateu sobre Tebas, a qual Édipo, em alguma medida, mesmo que com prejuízo da própria visão, da própria lucidez, ele tem elucidado, ele carrega essa peste em si. E eu não queria terminar essa minha fala, já que falei aqui da beleza dos diálogos sofoclianos, logo na primeira aparição do coro de anciãos, o coro faz um apelo aos deuses para que cesse a peste. Então, no ano em que nós realizamos essa mesa aqui no Congresso Virtual da UFBA, no ano em que somos acometidos por essa histórica pandemia, que em boa medida vai redefinir quem somos e o que queremos de nós e da sociedade em que nós estamos, eu quero aqui finalizar minha fala citando um trecho do coro de Édipo Rei, em que o coro, de maneira clemente, pede para que essa peste cesse. Então, eu vou concluir a minha fala aqui lendo esse pequeno trecho, muito bonito, e faço aqui, com a leitura desse trecho, eu faço coro ao coro edipiano, sofocliano, e quem sabe nós seremos ouvidos, porque o teatro tem esse poder, o teatro sempre dialogou com a divindade. Então, num determinado momento, logo no início da tragédia, nós ouvimos aqui: vidas a irem-se embora, como pássaros leves, mais céleres que o raio, vibrado pelos céus, para os confins da noite. Assim, morte por morte, a cidade perece. Corpos jazem no chão e não há quem os vele. Não há degraus dos altares. Esposas e viúvas fazem o ar tremer, de gritos e soluços. Diante disso tudo, loura filha de Zeus, dá-nos a tua ajuda. Não possa o Deus da morte, agora desarmado, mas cercado de gritos, como em plena batalha, abater sobre mim. Faze com que ele fuja. Então, aqui eu encerro a minha fala, agradecendo aos queridos colegas João e Cássia por mais essa parceria. Obrigado. Muito obrigado. Que oportuna essa sua fala, né? Seja em relação ao conteúdo mesmo da interface dramaturgia e audiovisual, mas principalmente também por essa questão de trazer esse debate agora nesse momento com a questão da peste. Enfim, como é pertinente a sua fala, foi uma alegria, assim, um prazer. Que bom, Jô. Fico feliz. Tanto a sua fala quanto a da professora Cássia. Não sei. Diga, professora. Eu queria parabenizar Paulinho pela construção, né, da leitura dele, muito bonita, né? E essa parte final em que ele traz essa outra mirada do Pasolini, de um Édipo que não vai para Colono, ou seja, não vai para a sua origem, né? Para a sua cidade, para o lugar onde ele nasceu, mas ele vai para as ruas, quer dizer, ele está no meio do trânsito, dos carros. Não há um ponto de repouso, é uma errância mesmo. Então, o Pasolini é um pensador muito forte, né? É um pensador. E como assim, ele é impiedoso nesse sentido. Né? Porque da trilogia tebana, eu tenho um apreço enorme por Édipo em Colono. Acho linda. Eu também. Né? E você veja como ele desloca, trazendo uma questão bem contemporânea, assim, não há mais a origem. Isso. Não há mais ponto de repouso. Né? Somos errantes. Parabéns, viu, Paulinho, pela leitura. Obrigado, Cássia. Então, professores, eu vou me arriscar, vou arriscar aqui, tentar enunciar a minha fala ainda nesta gravação. Então,
Fico assim excitado, com vontade de estabelecer conexões entre a fala de Paulinho, de professora Cássia e a minha, mas o tempo já é exíguo para a gente falar aquilo que a gente se determinou, imagine essas associações. Vou tentar fazer. A minha fala, Desvios da Peça Conferência, Como se Tornar Estúpido em 60 Minutos, ela vai se concentrar basicamente em duas questões. Primeiro, pensar um pouco essa ideia de peça-conferência, o que é isso, de onde é que eu tirei esse termo, e entender que a peça Como se Tornar Estúpido entra aqui nessa fala como uma espécie de exemplo de uma multiplicidade de expressões cênicas e dramatúrgicas que a gente pode encaixar aí neste termo peça-conferência ou conferência-espetáculo. Minha fala parte de uma provocação de uma matéria de jornal da Folha de São Paulo, da jornalista Maria Luísa Barçanelli, que em 2018 fez uma matéria falando sobre peças, sobre uma série de peças que estavam em cartaz, são peças do Sudeste, que ela identificou assim como sendo peças-conferência, por serem peças que teriam, segundo ela, um tom de palestra, investiriam nessa proximidade com o público, uma enunciação direta dos performers e atores para o público, teriam um certo despojamento material, essas encenações, né? E investiriam nesse caráter de palestra, relato de experiência, confissão, aula, conferência. A jornalista cita na matéria dela um artigo do diretor e teórico Fernando Quinas, um artigo que ele publicou na Sala Preta, não vou me lembrar precisamente o nome do artigo, mas, se eu não me engano, chama-se Carta Aberta. É um artigo em que ele descreve um pouco o processo de encenação dele de um texto de um dramaturgo e teórico francês, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas Denis Guénon. Esse texto chama-se Carta ao Diretor de Teatro, foi encenado no Festival de Avignon, e o Fernando Quinas encenou esse texto no Brasil, se não me engano, com o nome de Carta Aberta. No artigo de Fernando Quinas, ele defende uma ideia de peça-conferência e delimita mais ou menos esse conceito, digamos assim, essa noção, dizendo que a ideia de peça-conferência colocaria em xeque justamente essa ideia tradicional de drama, da representação de uma ação, digamos, externa ou objetiva, de personagens que agem diante de nós, de uma enunciação dramática onde o autor dramático tentaria, digamos assim, fingir que não existe e falar de maneira indireta através de personagens. A peça-conferência rompe com isso na medida em que a enunciação é direta, seja do ator, seja do dramaturgo, ou seja, a instância produtora do discurso assume a sua fala diretamente, num endereçamento direto ao leitor-espectador. Segundo Quinas, e que se baseia também em Denis Guénon sobre essa questão, esta enunciação direta, que seria mais associada aos gêneros épicos, às formas épicas e líricas, essa enunciação direta teria um caráter, traria a noção de presença para o próprio discurso. E a ideia de um espetáculo-conferência ou de uma peça-conferência instalaria, digamos assim, uma valorização do caráter de encontro, do caráter de assembleia, do caráter de ágora do espetáculo teatral. E isso traduzido no próprio texto, na própria dramaturgia, entendendo também dramaturgia num campo expandido. Se a gente pegar, por exemplo, noções como a de José Sanches, que é um teórico espanhol, ou mesmo do Joseph Danan, que é um francês, a ideia de dramaturgia como espaço de mediação de elementos produtores de sentido na cena, e não dramaturgia no sentido convencional de escrita de textos dramáticos. Então, nesse sentido, a peça-conferência, o espetáculo-conferência são noções que articulam esse entendimento ampliado e essa ideia de uma dramaturgia que quer ser corpo, quer ser e é presença. Há também, no meio desses conceitos, também um conceito do Patrice Pavie, que está no Dicionário da Performance do Teatro Contemporâneo, uma publicação relativamente recente do Patrice Pavie,
que tem lá o termo conferência e espetáculo. Entre outras coisas, ele também comenta esse caráter, digamos assim, político da forma, que estaria, segundo Pavese, também nesse atravessamento entre arte e pedagogia, entendendo a peça conferência e a conferência espetáculo como uma forma do artista atuar na sua interface com a pedagogia, na medida em que ele estaria atuando e agindo diretamente sobre a realidade, digamos assim. E, ao mesmo tempo, provoca os pedagogos, os professores, a pensar a sua performance pedagógica em uma abordagem estética. Então, segundo Pavese e segundo Quinas, os dois entendem que essas formas que a gente pode associar aos termos peça, conferência e conferência espetáculo, teriam, então, nesse caráter de assembleia, de presença, de discurso e enunciação direta, um caráter político, né? Isso é uma questão. Uma outra questão e aí vem o grande ponto, digamos assim, que eu posso me referir ao termo desvio. Haveria nessas formas um caráter de desvio na medida em que eles não encenam, eles não colocam mais em cena a representação de uma ação ou de uma fábula. Eles colocam em cena o pensamento. Eles colocam em cena uma outra ideia de ação, que não é a ideia tradicional de ação dramática, mas a ideia de que o pensamento é ação, é corpo. E que então, a ideia que Denis Guénon, inclusive, defende vamos colocar em cena o pensamento diretamente. Não o pensamento através da representação de uma história, mas o pensamento direto. E nisso a gente cruza pedagogia, performance, recepção, escrita dramática e a materialidade do palco. Por isso me sinto muito contemplado pelo aspecto que a professora Cássia, pela digressão que ela fez em relação a teatro, teoria, imanência, enfim, acho que nossas falas todas estão ligadas a isso, né? Esse movimento de atravessa de uma leitura transversal, né, que pensa o presente e a ação física do pensamento, né? Então, nesse sentido, eu vou narrar agora e mostrar algumas imagens desse espetáculo que eu acho que se fez em diálogo com essas noções e buscando materializar numa experiência cênica essas questões, essas polêmicas. Quero também fazer um último comentário, também ainda abstrato, que tanto na matéria da jornalista quanto nesses dois teóricos que eu citei, se fala também sobre essa questão de que essas formas, então, estariam também propondo formas de atravessamento do real na cena. Atravessamentos que seriam, digamos, deliberados, que a gente provocaria através de um determinado formato. Eu vou tentar narrar um pouco o meu processo criativo e algumas coisas relativas ao como se tornar estúpido, no sentido de dar alguns exemplos, né? Nós nos baseamos, a peça Como se Tornar Estúpido se baseou num livro, num romance de um escritor francês contemporâneo chamado Martin Page, e esse romance chama-se Como Me Tornei Estúpido. Ele narra em terceira pessoa a história de uma personagem chamada Antoine, que é um cara que sofre por racionalizar demais, por pensar demais e por tentar compreender tudo e todos, tentar ser empático, tentar ser politicamente correto, tentar ser uma pessoa bacana. Isso faz dele uma pessoa profundamente infeliz. E o sofrimento dele chega a um determinado ponto que ele entende que só se tornando estúpido ele poderia ter um pouco de paz e felicidade. E aí o livro narra as tentativas felizes, porque ele consegue se tornar estúpido, dele se tornar estúpido. E aí uma série de acontecimentos em que ele tenta se tornar estúpido. Qual foi a principal estratégia para a adaptação ou para a recriação disso? A gente decidiu, então, fazer um espetáculo que, ao invés de encenar os acontecimentos e a história, a fábula do romance, a gente tentou transformar, partir do romance, mas criar uma conferência, uma peça-conferência, um espetáculo-conferência, que debateria estes conteúdos, debateria essa perplexidade, essa infelicidade diante do mundo, e que
transformaria Antoine em Rafael Medrado, que foi o ator que performou esse espetáculo e que assinou também a dramaturgia junto comigo. Eu assinei a dramaturgia junto com o Rafael, também assinei a encenação e vários elementos das visualidades, luz, cenário, figurino, mas entendendo que tudo isso é esse espaço de mediação que a gente pode chamar de dramaturgia e que, portanto, engloba o meu trabalho como encenador, o trabalho como performer de Rafael, o pensamento da construção textual, mas também, principalmente, tudo isso a partir da mediação das materialidades da cena. Então, transformando a conferência foi utilizada como uma estratégia estruturante para isso, né? E aí nós colocamos em cena... Rafael não interpretou Antoine. Nós transformamos Antoine em Rafael. Nós meio que nos apropriamos de alguns elementos da ficção para atravessar essa fábula e essas questões com as nossas vivências, experiências e com também dados da realidade imediata da performance da apresentação. Como é que a gente fez isso? Vou dar alguns exemplos aqui. Em relação... Deixa eu ver o que eu poderia dizer. Em relação às visualidades, à materialidade, nós tiramos todas as vestimentas do palco, como vocês podem ver, riscamos as paredes com giz, como uma espécie de aula mais convencional. E o que é que a gente vê em cena? A gente vê uma espécie de paisagem subjetiva da mente do professor, explicitada nessas palavras e imagens que estão riscadas na parede, que eram riscadas por nós. Não teve um cenógrafo, éramos nós que colocamos essa espécie de mapa mental como sendo o espaço em que a peça acontece. Rafael vai, então, abordando tópicos relacionados a essa questão temática, e a partir da abordagem desses tópicos, ele vai também comentando e narrando, e ao mesmo tempo interpretando de maneira episódica, alguns episódios que a gente tirou do livro, mas que poderiam ter acontecido, e alguns até muito semelhantes, de maneira muito semelhante, ocorreram conosco. Eu quero primeiro, aqui algumas fotos. Acho que temos a participação de Leonardo Bittencourt, que é um músico, parceiro de muito tempo meu, que tocava, acionava efeitos sonoros e também em algum momento interagia com o Rafael verbalmente. Eu vou comentar isso. Tínhamos a mesa de luz no palco. Rafael, então, riscava, fazia o cenário ao vivo, interagindo com a plateia, operava a iluminação, o som também era feito ao vivo. Tudo era performado ao vivo, à vista do público, sem ter digamos assim, uma relação ilusionista ou representativa no sentido dele estar interpretando as personagens ou encenando a trama. Ele estava, antes de tudo, encenando o pensamento dele, abordando determinados tópicos e fazendo isso de maneira performática, manipulando essas materialidades. Temos aqui algumas fotos. Aí tem um momento no espetáculo, eu queria destacar, tem 3 momentos no espetáculo onde a gente interage com o público diretamente. No início, o público é instado a escrever nas paredes do espetáculo coisas que eles consideram sintomas de estupidez, e a partir do que o público escreve na parede, antes do espetáculo efetivamente começar formalmente, digamos. O público escreve isso, e Rafael faz menção a essas interferências do público durante todo o espetáculo. Em um determinado momento, Leonardo Bittencourt entra em cena como Leonardo Bittencourt, a partir da sua presença em cena, ele interage com o Rafael, e isso é uma espécie de imersão do real em cena. E aí vem a coisa mais curiosa para mim da montagem, que é o fim do livro relata um encontro bem maluco entre a personagem e uma garota. E parece que no fim, isso não fica muito evidente no livro, mas foi um entendimento que a gente tem. Aquele cara, aquela personagem, ele era, antes de tudo, uma pessoa solitária, em que idealizava e racionalizava tudo, mas cujo corpo, cuja experiência não se abria para o trânsito e para a interação com outros. E é justamente no momento em que ele está andando pela cidade, vem novamente essa coisa da errância, que ele conhece uma figura, uma menina, e eles terminam o livro passeando juntos e brincando de fantasmas. É esse o termo que eles usam.
Como é que nós resolvemos isso em cena? Nós trouxemos para a cena final a namorada, a companheira de Rafael, que se levantava da plateia e entrava em cena, meio que trazendo para a cena essa relação dos dois. E terminávamos mais ou menos com um discurso em que a gente, de maneira irônica, louvava o amor, dizendo que de todas as estratégias e de todas as dicas de aula, de todas as dicas que a aula deu para se tornar estúpido, a mais efetiva seria amar, se apaixonar, gozar, namorar, casar, porque seria o amor a estratégia mais eficiente para se tornar estúpido e feliz. Ao mesmo tempo que a peça louva, enaltece o amor, ela também lida de maneira irônica com todos esses discursos romantizados e idealizados e deixa essa ambiguidade lá, explícita. Mas a gente performou isso com a presença de Luana, que é de fato a companheira de Rafael, não é atriz. Algumas pessoas ficavam, mas ela é atriz, ela não era um monólogo, ela não é boa atriz, ela é namorada dele. Enfim, havia uma certa liminaridade na recepção, na plateia, que não entendia direito o que estava acontecendo, porque o real entrava e meio que atrapalhava um pouco, embaralhava a percepção da própria condução do espetáculo. Mas a gente colocou em cena o amor efetivo de Rafael e de Luana, que são casados, estão juntos até hoje. E, enfim, e foi a maneira como a gente, nesse curto espaço de tempo, eu procurei apenas dar uma ideia, seja da conferência como estratégia dramatúrgica, que agenciou aí tanto o texto, quanto a encenação, quanto as visualidades, quanto a interpretação de Rafael, e essas oportunidades também de atravessamento do real, a partir da noção de presença, seja com as interferências do público, seja com as interferências de Leonardo Bittencourt, seja com a presença da companheira de Rafael em cena. Destacar que essa presença da companheira de Rafael em cena não era diária, tinha dias que ela não estava lá. E aí ele fazia a cena com uma voz em off dela, e no fim do espetáculo a gente ligava o tablet e fazia uma mini conferência dela, uma participação dela para cumprimentar o público, enfim, para deixar explícito o dado de realidade. Então, encerro aqui a minha fala, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de ver que eu acho que, mesmo sem um agenciamento deliberado, nossas falas realmente convergem muito em relação a muitos pontos, né? Agradeço a escuta. João, eu quero aqui trazer um comentário breve, porque eu sou um privilegiado, eu assisti ao seu espetáculo. Então, Cássia também, né? Então, a gente identifica na memória do espetáculo, que você nos ajuda a reavivar, trazendo as imagens, esse sentido da conferência, espetáculo, do espetáculo, conferência, e isso está muito bem dissolvido cenicamente. Não tem ali um aspecto pedagógico acima de tudo, e tem uma teatralidade ali que dialoga muito bem com o texto original, e que feliz coincidência, porque você também acaba falando de uma adaptação, né? Só que nesse sentido, uma adaptação de uma obra literária, de um romance para o teatro, e é um espetáculo, vendo aqui as imagens, assim, prem de teatralidade em todos os seus elementos. E parabéns pela sua fala e pelo espetáculo. Eu que agradeço, Paulinho. Eu queria só também finalizar parabenizando o João, né, pela construção de um pensar sobre a sua própria atividade como diretor, como criador, como dramaturgo, né? E dizer que gostei muito desse espetáculo. Você foi apresentando as imagens e me lembrei um pouco do Peter Handke, né? Nas peças faladas, quando ele trata o insulto também dentro dessa perspectiva, quer dizer, como você traz a conferência, ele traz o insulto, né? O potencial desse insulto para ser colocado em cena, mas exatamente como um pensamento que é produzido ali, né? Não através da representação, mas só pode ser produzido naquele espaço.
Então, de alguma forma, nossas falas se encontram, né, nesse aspecto, mas eu gosto muito da sua abordagem. Você é um pensador muito articulado e muito vivo, um leitor do seu tempo, assim também como o Paulo Henrique, né? Eu só tenho a agradecer a construção dessa mesa num momento tão difícil para todos nós, né? Uma mesa muito feliz. É um momento que esse pensamento produz uma força para nós. Isso. Obrigada a todos dois, lindos, maravilhosos. Obrigado a vocês também. Agradeço, então, mais uma vez. E vou encerrar, então, a nossa mesa, tá? Muito obrigado, professores, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra para mim estar aqui junto com vocês. João. Viu? Obrigado. Obrigada a todos. Até a próxima mesa virtual. Até a próxima.